Projeto integrador do curso de Engenharia de Computação. Tema definido pelo grupo: o uso da tecnologia no auxílio da identificação de pessoas possivelmente contaminadas. O grupo é formado pelos alunos da Engenharia da Computação: Fernando Gabriel Pontes, Isabela Nóbrega dos Santos, Laura Simonetti Bastos, Niara Santos e o orientador é Matheus Greco. A pandemia de coronavírus que atingiu o mundo no final de 2019 segue batendo recordes de novos casos e óbitos relacionados à doença. As orientações para o manejo clínico dos pacientes infectados e a prevenção de novos casos estão centradas nas medidas de controle dos sintomas, hábitos de higiene, isolamento social e diminuição da aglomeração de pessoas. E tal fato forçou uma mudança no modo como os serviços de saúde prestam os cuidados, protagonizando a incorporação de novas tecnologias em saúde. Assim, este ensaio objetiva compilar e analisar algumas experiências de uso das tecnologias digitais em saúde para minimizar os impactos da Covid-19. E, de forma geral, o objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de uma aplicação mobile que permita ao cidadão aferir a temperatura do seu corpo ao entrar em um espaço de atendimento médico, evitando assim uma possível contaminação. Foi necessária a divisão do projeto em algumas tarefas específicas, como identificar os problemas vivenciados pelos usuários, agentes de saúde e médicos através das pesquisas virtuais e pesquisas em campo, desenvolver linguagem, algoritmos e técnicas de programação mais adequadas ao aplicativo e programar utilizando a plataforma Tinkercad por ser uma ferramenta muito funcional, prática e gratuita e de fácil acesso. E também foi necessário criar a interface de programação e interface gráfica da linguagem de programação de forma que, ao ser disponibilizado o aplicativo, permita acesso ao simplificado como interface intuitiva, considerando a escassez dos equipamentos em postos de atendimento de saúde. Não menos importante, avaliar o desempenho da aplicação e obter o feedback dos usuários para efetuar possíveis correções ou melhorias. E o projeto teve como base materiais teóricos sobre o uso da tecnologia como ferramenta facilitadora na área da saúde e o desenvolvimento de projetos utilizando o dispositivo Arduino. E o uso das tecnologias modernas na saúde não se restringe somente aos equipamentos de ponta. O desenvolvimento da tecnologia da informação mudou o foco das pessoas para a medicina preventiva, ou seja, para a antecipação da doença ou até mesmo para o diagnóstico mais precoce, permitindo agilidade no tratamento. E os avanços são inúmeros: sistemas operacionais eficientes e seguros, equipamentos modernos, adoção de prontuários eletrônicos, avanços em engenharia e tecnologia biomédica, entre outros. E todas as áreas têm recebido suporte tecnológico, o que permite maior eficácia nos tratamentos e principalmente diagnósticos mais rápidos e efetivos. E para o desenvolvimento do dispositivo foi utilizado o Arduino, plataforma de hardware open source que utiliza a programação de linguagem similar a C++ e fornece uma plataforma de fácil prototipação de projetos interativos unindo software e hardware. E sua placa é similar à de um computador de pequeno porte composto por um microcontrolador, memória RAM, armazenamento secundário, memória flash e clock, entre outras funcionalidades. Seguimos com a figura de um dispositivo Arduino. E na elaboração do projeto para Arduino, utilizamos a plataforma Tinkercad, fornecida gratuitamente pela Autodesk. Através dela é possível criar circuitos de forma totalmente online, e a ferramenta conta com diversos recursos de simulação de hardware, além de compilar e mostrar em tempo real a execução do código. E apresenta também um recurso muito útil na depuração de códigos, que permite interromper a execução em linhas que apresentem problemas, possibilitando identificar e corrigir as falhas na programação de forma eficaz. Essas são imagens da plataforma Tinkercad. E a metodologia usada foi pesquisa de dados para obtenção de informações acerca da problemática realizada de forma online através de questionários, introdução ao conceito com base em material
teórico e coleta de informações acerca do uso de equipamentos tecnológicos como facilitadores na área da saúde para obtenção e compartilhamento de dados de forma rápida e dinâmica. Uma discussão de como o dispositivo Arduino pode ser utilizado em prol das necessidades atuais e também uma elaboração teórica de um dispositivo que possa facilitar a detecção de possíveis contaminados através da aferição automática da temperatura corporal de pacientes. E foi feita uma pesquisa de componentes eletrônicos que atendam às necessidades do projeto e o uso da plataforma Tinkercad para a montagem do protótipo, desenvolvimento do código e realização de testes. E sobre os resultados do protótipo, o primeiro passo no desenvolvimento do protótipo consiste na identificação de todos os componentes que serão utilizados, visando desenvolver uma ferramenta capaz de aferir automaticamente a temperatura corporal sem que seja necessário o contato físico. Será utilizado um sensor de distância para identificar a presença de pacientes. Sobre os resultados do protótipo, optamos por programar o dispositivo para dividir a temperatura em 4 níveis: baixa, normal, febre e alerta, e de acordo com esses níveis ativar dispositivos de saída específicos. E o LED vermelho deverá ser ativado quando for detectada a temperatura abaixo e acima do normal. E o piezo funcionará juntamente com o LED para emitir som em casos de febre muito elevada, indicando o estado de alerta. O display funcionará nos 4 níveis, mostrando a temperatura e seu status. E essa é a imagem do circuito que foi montado utilizando a plataforma Tinkercad. E aqui são os componentes e suas funções. Aqui o código que foi utilizado. E com o circuito montado e o código finalizado, utilizamos o depurador da plataforma e iniciamos a simulação para seguir com os testes. Nenhum erro de código foi encontrado e o dispositivo iniciou corretamente. E para realizar os testes de temperatura, primeiramente posicionamos o usuário, ponto verde, na área de captação do sensor de distância ultrassônico. Em seguida, inserimos a temperatura 36, considerada normal. Tanto o LED vermelho quanto o som de alerta permanecerão desligados e o display exibiu as informações corretamente. Após o primeiro teste, foi inserida a temperatura 38, considerada febre. Nesse caso, o dispositivo se manteve sem emitir som, porém o LED vermelho se acendeu indicando a temperatura fora da normalidade. E o display exibiu o status febre conforme o esperado. Em seguida, foi inserida a temperatura 34, considerada baixa. Novamente, o dispositivo se manteve sem emitir som e o LED vermelho se acendeu indicando a temperatura fora da normalidade. E dessa vez, com status de baixa no display. E para o último teste, a temperatura inserida foi 41, considerada febre alta. E o dispositivo funcionou corretamente, ele emitiu o som juntamente com o LED vermelho aceso. E no display foi exibido o status alerta, indicando a temperatura elevada e novamente funcionando de acordo com o esperado. O dispositivo é funcional e nos testes realizados se mostrou capaz de capturar a temperatura corretamente e mostrar de forma intuitiva os dados ao usuário. E assim, mostrando que o protótipo funcionou como o esperado. E obrigado a todos.